Olha lá, a Flávia vai entrar. Muito bem, estamos ao vivo, 8 horas e 1 minuto, na nossa primeira live, #Motoristas na Política. Honrados aqui pela presença do Rogério Parada, pré-candidato à Prefeitura de Campinas, PRTB. Nós temos aqui a presença... Eu vou deixar aqui, então, se apresentem o Nestor. Rogério, por favor. Olá, Nestor. Se você puder... Pode falar. Se apresenta. Está travando. Nestor? Eu acho que ele está dando uma travada, né? Vamos dar Tá travando muito. Eu estou ouvindo vocês bem. Perfeito, Rogério. Você está me ouvindo bem. Acho que a sua internet é a melhor que tem. Por enquanto, eu vou mudar para os dados móveis aqui. Vou entrar de outra plataforma. Desculpa, pessoal que está assistindo a live. Eu sou o Eli. Alô. Vice-presidente. E hoje a gente... Okay. Hoje a gente está com o Rogério, que é Eli? candidato a prefeito por Campinas, desculpe. Eu vou tentar entrar aqui de outro jeito. Espera aí que eu já vou entrar. Rogério, você vai se apresentando enquanto eu vou tentando entrar aqui do outro jeito, tá bom? Boa noite. Joia, Eli. É uma honra muito grande participar dessa live. Agradeço a oportunidade, o espaço, conversar um pouco com vocês sobre... Eu sou uma pessoa pouco conhecida, né, por não ter um passado político. Então, é muito importante para mim ter esse espaço para poder conversar, discutir, mostrar, né, os meus valores, o que eu penso, eventualmente os nossos projetos, e me posicionar, né, perante as pessoas e os cidadãos sobre o que a gente pretende fazer. Eu sou de Campinas, meu pai e minha mãe são daqui, minha esposa é daqui, meus filhos nasceram aqui. Eu vou falando um pouquinho de mim enquanto vocês se organizam aí, né? Eu acabei nascendo em Boston, nos Estados Unidos, porque meu pai estava a serviço do governo lá, passei 2 anos lá, retornei, morei algum tempo em São Paulo, depois em São José dos Campos, mas voltei para Campinas aí com 16, 17 anos e fiquei por aqui até então. Tenho 54 anos, sou casado com a Patrícia, tenho 2 filhos, o Arthur e a Laura. Sou empresário, principalmente no segmento de telecomunicações e mineração. Sou também advogado e passei a grande parte da minha vida aqui em Campinas, desenvolvendo uma série de atividades, principalmente na área privada. Então, tudo bem aí? Agora voltou para mim. Voltou, né, Nestor? Eu vou botar você na tela agora. Eu fiquei falando, enquanto vocês saíram, eu contei um pouquinho de onde eu vim e tudo. Acho que assim fica melhor. Peraí, pronto. Agora parece que está estável. Perfeito, aí agora ficou show de bola. Vamos lá, Nestor, pode dar Pode dar o segmento. Bom, então, essa nossa live, na verdade, aqui é um presente que eu ganhei do Eli e da turma do Utopia, que me abriram espaço para trabalhar com eles aí nessa divulgação. A ideia é que, a partir de agora, toda semana, nós tragamos um pré-candidato a prefeito aqui de Campinas para falar com os motoristas em especial, né? Expor as suas ideias aí sobre a categoria, não só, mas principalmente sobre a categoria, para que todo mundo possa se posicionar aí. Então, o Rogério já contou um pouquinho da história dele aí. Eu não ouvi direito, né, mas eu conheço um pouco. Eu queria saber, Rogério, se você já falou sobre a sua experiência em gestão. Qual é a sua experiência em gestão? Quais seriam as suas propostas para a diminuição de custos e gastos na prefeitura? E aí depois a gente continua aqui. Perfeito. Eu falei um pouquinho da minha história, acho que ficou claro que eu trabalho, né, como gestor, como administrador de empresa, desde o início da minha carreira profissional. Trabalhei um pouquinho na área de operações, na área técnica, depois fui crescendo e passei a administrar a empresa já muito jovem.
eu participei de uma empresa, fui sócio de uma empresa muito grande aqui em Campinas, ela acabou tendo dificuldades aí na época dos anos 2000, então eu aprendi também a lidar, né? Eu vi uma empresa crescendo, depois aprendi a lidar com a questão de uma dificuldade grande, fechamento da empresa, isso foram vários anos, daí eu acabei me especializando até por conta disso, em recuperação de empresas, fui trabalhar para bancos, trabalhei para o JP Morgan um período, fazendo fusão de empresas de tecnologia, fazendo avaliação de empresas, que eu ia às empresas, via quanto a empresa valia, né? E due diligence, etc. Fiquei bastante tempo trabalhando para fundos de investimento e bancos. Criei algumas empresas, fui contratado para abrir empresas, botá-las para funcionar e depois os donos as vendiam, né? Botavam para frente. Sempre fui uma pessoa valorizada por começar negócios, botá-los para rodar e depois passá-los à frente e ir para um próximo. Fui criador de empresas, vamos dizer assim. Me especializei também na área do direito empresarial por conta disso, então isso acabou também vindo a somar ao meu currículo, sempre na área privada. Eu tive, até para falar, Nestor, hoje eu cheguei a falar isso numa entrevista na Bandeirantes, né? O único período da minha vida que eu trabalhei com gestão pública foi um período de um ano em que eu fiquei na Sanasa, na época que o doutor Hélio foi afastado, né, cassado, e o Pedro Serafim foi prefeito, eu fui o único diretor comissionado, vamos dizer assim, de fora, que foi colocado na Sanasa para recuperar a Sanasa na época, né? Então, eu acabei aplicando toda a minha experiência na área privada, na administração pública, apesar de que a Sanasa tem uma característica, né, um pouco diferente, não é administração direta, mas estava em crise naquela época, e aí eu aprendi os aspectos políticos que existem, né, porque a Sanasa é uma empresa extremamente política. Não é uma empresa privada que você entra, faz o que tem que fazer, simplesmente, e resolve o problema. Quando você entra numa empresa pública, você tem componentes políticos que dificultam você tomar decisões e tomar atitudes e mudar as coisas. Então, a minha experiência em gestão pública, e aí eu vou fazer um parênteses, tá, Nestor? Todo mundo fala em gestão. Hoje, você pegar todos os candidatos aí, você vai ouvir todos falar choque de gestão, nós vamos melhorar a gestão, etc. A gestão são práticas de administração, né? Você importa práticas das empresas privadas, por exemplo, práticas administrativas. Então, quando se fala em melhorar a gestão, se fala em melhorar as práticas da administração. O que falta em Campinas, e aí eu respondo um pouco a sua pergunta, você falou o que eu poderia ter, né, de experiência, o que falta em Campinas é uma coisa chamada governança, não é gestão. A governança está acima da gestão. A governança são mecanismos de liderança, de planejamento, de estratégia e de monitoramento da gestão, porque não adianta nada você simplesmente administrar uma cidade sem saber para onde você quer ir, sem saber se você está indo para onde você quer ir, sem saber mudar os caminhos quando crises, como a gente viveu esse ano aqui, acontecem. Então, a governança, que não existe em Campinas, governança não existe em Campinas. Ela capacita a administração, por exemplo, a tomar decisões rápidas, né, para se posicionar rapidamente frente a uma crise. Ela permite à administração prestar contas do que ela está fazendo à população, ser transparente, né, tipo de coisa que a gente não vê em Campinas. E todo mundo reclamou muito até nessa questão da pandemia, porque o empresariado, nós, né, e vocês que, de certa forma, são empreendedores, né, a classe dos motoristas, que é uma classe empreendedora, nós não sabíamos o que a prefeitura queria, afinal de contas, né? Onde vocês querem chegar, né, com essas questões de isolamento, de taxa de isolamento, de quantos carros tem na rua, tudo aquilo. Nunca ficou claro, porque a prefeitura simplesmente praticava as fórmulas de gestão sem se preocupar com a governança, com o planejamento estratégico sobre tudo que está dentro da governança. A minha experiência é nessa área. Eu fui sempre agir como um planejador, né? Como uma pessoa, inclusive nesse período que eu falei para vocês que nós estivemos à frente da Sanasa, da recuperação da Sanasa, vários mecanismos de governança foram adotados e foram implantados na Sanasa, grande parte deles já foram desmontados nesses 8 anos, porque são mecanismos que realmente possibilitam transparência, né, prestação de contas e tudo mais. Isso não é interessante quando você
não quer abrir o que você está fazendo para a população, mas isso foi uma experiência que eu vivi e eu acredito que você falou quais as experiências que eu tive a minha vida toda. Então você considera que a sua experiência, que a sua passagem na Sanasa foi positiva? O resultado lá do seu trabalho foi bom, trouxe bons resultados do seu trabalho lá? Eu tenho certeza disso. Nós entregamos ao governo Jonas, nós pegamos uma empresa com 12 milhões de prejuízo, uma situação em que os funcionários eram apedrejados na rua, as viaturas eram apedrejadas na rua, e devolvemos, os próprios funcionários extremamente temerosos, né? Devolvemos uma empresa confiante, conseguimos fazer todo um trabalho, cortamos comissionados na época, né? Valorizamos o funcionário de carreira, devolvemos a empresa ao governo, à administração municipal, para o governo Jonas, com um lucro líquido na época perto de 60 milhões. Em apenas um ano, nós tiramos uma empresa de 12 milhões de prejuízo, devolvemos uma empresa com 60 milhões de lucro. Além disso, eu entreguei à época um relatório, aí vocês devem se lembrar, o Pedro Serafim acabou apoiando o PT na época, ele não apoiou o Jonas, eu, inclusive, fiquei à parte desse processo, acabei me afastando, mas eu entreguei um relatório para o Jonas e para o Paio na época, de mais de 500 páginas, dizendo o que deveria ser feito na Sanasa e o que não poderia ser feito na Sanasa. E, pelo jeito, esse relatório foi utilizado às avessas, né? Foi feito tudo que eu disse que não era para fazer e não foi feito o que eu disse que era para fazer. A razão pela qual fico feliz de não ter participado desse governo até agora. Agora, você me perguntou, Nestor, e eu não respondi, o que é que eu pretendia fazer, não sei se eu tenho tempo. Posso? Não, vai em frente, claro. Você falou, olha, o que você pretende fazer na administração? Nós temos uma proposta, Nestor, de uma reforma administrativa grande, uma reforma orçamentária, e uma reforma fiscal tributária. Na reforma administrativa, pretende-se diminuir sobremaneira os custos, né, os gastos, a gente cortar gastos realmente, acabar com essa questão dos comissionados, né, como moeda de troca, de toma lá da cá com a Câmara. Evidentemente, me perguntaram hoje se eu era contra comissionados. Ora, eu fui comissionado da Sanasa, eu fui um diretor comissionado. Mas eu sou a favor de se contratar comissionados por critério de competência técnica, único e exclusivamente. Então, nossa ideia é uma reforma administrativa muito grande, no sentido de diminuir a máquina da administração, né, passar, inclusive, para a iniciativa privada, o que pode ser passado, que é necessário, isso tanto nas questões aí que envolvem as 25 secretarias que hoje nós temos em Campinas, um absurdo. Tem 3, 4 secretarias que fazem a mesma coisa, né, e tem o seu secretário e seu corpo. Nós podemos usar muito fazendo essa reforma, é a nossa ideia. E, além disso, uma questão de reforma orçamentária. Quer dizer, nós temos em Campinas, Nestor, um gasto aproximado aí, próximo a 24%, 25%, só com a administração, do orçamento total da prefeitura. Então, quando a gente fala em reduzir, isso é totalmente plausível. 5%, ao invés de 25% se gastar com a administração, gastar só 5%. A gente fala em deixar de gastar com a administração algo próximo aí a 350 milhões de reais por ano. Esse dinheiro pode ser reinvestido na parte de desenvolvimento social e urbano. Hoje a gente gasta 53% mais ou menos do orçamento nisso, poderíamos passar para 56%. E infraestrutura, obra de infraestruturas, obras em viário, pavimentação, e também a gente estaria pondo 2% a mais nessas obras. Isso tudo que eu estou falando sem falar de reduzir gasto quando você cortar os mecanismos de corrupção. Eu particularmente acredito que a gente consiga deixar de gastar quase 10%, quase aí 700 milhões de reais por ano, a hora que a gente terminar com a corrupção em Campinas e os mecanismos que já estão aí enraizados há décadas. Então, essa é a nossa proposta. Bilhões. Nós temos um orçamento... 3 bilhões, né? Nosso orçamento em Campinas é próximo a 7 bilhões. Existe um discurso aí, né, que pandemia, vai faltar dinheiro para Campinas e tudo mais. Se você estudar bem o orçamento, não é bem assim, porque o orçamento vem das receitas, né, com os tributos, com o ISS, com o ITBI e com o IPTU, e vem também de repasses, né? Nós temos transferências correntes, que a gente chama repasse, que vem
nas contas correntes, que o governo federal já se adiantou e disse que vai passar mais dinheiro aos municípios, vai centralizar, então deve vir mais dinheiro para Campinas. E tem a questão também dos programas, dos dinheiros, dos convênios que existem. Campinas perdeu muito dinheiro federal por não apresentar projetos em vários segmentos, né? Por exemplo, a questão do BRT, que é uma questão de transporte público, o governo federal colocou mais de R$1 bilhão, né, um projeto que foi feito. Existem outros programas e outros projetos que a prefeitura poderia ir buscar dinheiro para investimento, basta ter gente competente para fazer os projetos, acompanhar e principalmente executar os projetos, né? Mas nós temos também, que eu falo, você a reforma fiscal tributária, só para fechar, falei de reforma administrativa, reforma orçamentária, fiscal tributária, para fechar esse assunto, que dar uma visão um pouco mais humana, né, para a questão do próprio IPTU, que foi uma vergonha que nós assistimos aí nos últimos tempos, né? O governo ineficiente, o governo ruim, né, o governo incompetente, ele resolve o problema dele aumentando imposto, né? Ele gasta mal, ele gasta muito, e aí ele vai e aumenta imposto. Eu acho que Campinas tem condição, sim, isso eu já garanto, congelamento do IPTU, o IPTU não subiria, eu gostaria de reduzir, inclusive com critérios, né? Não é justo, por exemplo, que um aposentado que tem uma casa só gaste mais do que algum % do orçamento dele. Isso, a administração tem condição de assumir isso. Também questão de população de baixa renda, quer dizer, tem que haver critérios que permeiem o IPTU nesse sentido. A questão do ISS, que está intimamente relacionado com a atividade empresarial, né, com a atividade do empreendedor, das empresas em Campinas. A administração de Campinas, ela não é parceira do empresário no sentido de reduzir o risco dele. Você eu mesmo estou passando por isso agora. Pois é, acredito. Quer dizer, não sei se vocês sabem que a burocracia em Campinas é uma das maiores, porque existem maneiras de você medir a burocracia. A burocracia de Campinas é uma das maiores do Brasil. Nós não só temos o maior IPTU, temos também o maior custo de água, né? Temos também a passagem de ônibus mais cara do país, mas nós também temos a burocracia mais desenvolvida. Então, Rogério, você mencionou aí um assunto delicado, que é o custo da água, né? A nossa conta de água aí, aproveitando o gancho, e para finalizar esse assunto, você já falando da Sanasa, existem maneiras de diminuir essa conta da água para a população? Claro que existem maneiras. Isso eu posso dizer de carteira, vamos dizer assim, porque eu tive acesso a toda da administração, uma das regiões, uma das empresas que eu mais conheço é a Sanasa, por ter passado lá aquele período de 1 ano que eu te falei, período esse que a gente acordava às 6 da manhã e dormia às 11. Quem trabalhava comigo sabe disso, você tinha que ler cada folha de processo, cada assinatura. Existe maneira, sim, não é difícil. Basta ter vontade política. Como eu disse, a Sanasa é uma empresa que tem interferência, né, de questões políticas. Se você tiver vontade política de diminuir o custo da água em Campinas, você consegue sim. Porque a Sanasa é uma empresa que dá, né, 100 e poucos milhões de lucro hoje, com a água mais cara do Brasil, carrega lá uma carga de comissionados, grande parte deles não faz absolutamente nada, com salários aí acima dos R$15 mil, entendeu, por mês, que custa, é só pôr na conta, não põe no lápis isso. Na verdade, se você demite todo esse povo, corta tudo isso, otimiza, né, o trabalho lá, capacita o servidor que já é concursado a trabalhar melhor, aumentar a produtividade, tudo isso aí, e diminui a questão desse lucro, quer dizer, esse lucro é necessário, 150 milhões, por que 150 milhões? É para cobrir o rombo da IMA, é para cobrir o rombo da Camprev, aí tudo bem, aí tem que ter. Mas se você não tem isso, você pode diminuir, sim, o custo de água e repassar isso para a população diretamente na conta de água, ao invés dela pagar a conta alta para depois ficar esperando o retorno, né, em outro tipo de serviço que ela acaba não tendo. Pode sim, há condições, isso eu digo para você, tá? Bom, quero dar aqui um alô para o Juarez, Flávio Pires, Cláudio, Tenente Cláudio está com a gente aí, G. Oliveira, estão nos acompanhando, obrigado, fiquem aí à vontade aí para qualquer pergunta, e vou passar aqui agora para o Eliseu, então, continuar aí.
Pro Eli, né? Boa noite, boa noite. Ou Eli, perdão, Eli. Perfeito, confundi mesmo. Então, Rogério, eu vi aí suas opiniões e achei muito bacana essa sua visão referente aos servidores públicos. Na última semana a gente teve uma repercussão muito grande contra e a favor dos servidores públicos. Eu vou te fazer uma pergunta um pouco polêmica. Talvez você não tá, seu áudio está um pouco baixo, não sei se para mim também. Eu estou conseguindo ouvir, mas está bem baixo. Se puder aumentar um pouquinho, não sei. Perfeito, agora está me ouvindo melhor? Falando mais alto? Melhorou um pouquinho. Um pouquinho melhor, mas vai lá, dá para ouvir. Vamos lá. Então, e eu, como população, como não tenho experiência com gestão pública e nada, eu queria saber qual a sua opinião referente àquele funcionário que vai uma vez no serviço, que trabalha mal. Qual a sua opinião referente a esse funcionário? Ele pode ser demitido? Você é a favor nessa reforma administrativa que ele venha a ser demitido por prestar um mau serviço para a população? Vamos lá, Eli. O que eu vou falar aqui, que é meu pensamento, não se restringe à administração pública, porque isso é uma prática de gestor, né, de administrador de empresa. Quando você tem um funcionário que não trabalha direito, né, aí você falou que ele vai um dia só, aí ele já tem má vontade, já não trabalha 5, já é uma prática ruim. Mas vamos pensar num funcionário que não está exercendo a sua atividade de forma correta. A primeira obrigação do gestor, né, do administrador, é verificar por que está ocorrendo isso. Eu também entendo e consigo enxergar o funcionário público de Campinas, que passa 8 anos convivendo com a administração que a gente está vendo aí, que é uma administração que não investe. Vamos falar de educação, vamos falar de funcionário público da educação, por exemplo, para pegar um assunto, né? Não vamos falar de Sanasa. Mas educação, por exemplo, a gente sabe, né? Existe uma pouca vontade de se dar recursos aos professores e aos funcionários públicos em geral da área da administração, da área da saúde, para que eles possam se atualizar tecnologicamente, se atualizar nas tarefas que eles fazem, recursos, inclusive, quando eu digo tecnológicos, de equipamentos, de possibilidade de aprender, né, coisas novas. Isso não existe um programa, não existe um olhar dessa forma. Então, o funcionário público vai ficando desmotivado também, né? E muitas vezes de cumprir a tarefa dele, porque ele não tem um líder, né? Ele não tem nenhum tipo de recompensa, quer dizer, faça o trabalho dele bem feito ou mal feito, não faz diferença, não há vamos dizer assim, prêmio ou mérito pelo empenho e pelo bom trabalho. Então, o gestor ele tem que olhar tudo isso, né? Quando a gente fala de um mau funcionário da prefeitura, por exemplo, mau funcionário da administração, se ele não está desempenhando a função dele, porque a própria administração está corrompida ou está transgredida e não permite que ele faça, quando você muda, né, isso numa empresa, por exemplo, está com dificuldade, muitas vezes a empresa está quase falindo, está com dificuldade financeira, você simplesmente muda o presidente, muda o gestor, e aí é uma questão apenas de liderança, de botar as pessoas para trabalhar em equipe novamente, e a empresa se recupera com os mesmos funcionários. Muitas vezes você já tem ali funcionários com desvios. Então, na questão que você colocou, com relação ao funcionário público em si, eu sou a favor de dar chance de que os funcionários entendam que mudou. Olha, mudou, não tem mais o mecanismo de corrupção aqui, né? Não tem mais os mecanismos de toma lá da cá, você está aqui para fazer o seu trabalho, e se você fizer o seu trabalho direito, você vai ser recompensado, vai ser valorizado, e vai ser colocado à frente, né? Aí aquele funcionário, aí eu respondo a tua pergunta agora, aquele funcionário que não trabalha porque realmente não quer trabalhar, quer se encostar na administração, ou porque normalmente foi colocado, nem tem competência, né? Porque a gente tem funcionário concursado, que o concurso lá no passado também não foi 100%, né, correto, isso a gente sabe. Então, este funcionário, eu costumo dizer, né, eu sou advogado, eu também vivi isso na Sanasa. Existe uma coisa que pouca gente usa na prática, que é o seguinte: o funcionário público ele tem uma estabilidade flexível, ele tem estabilidade contanto que ele exerce o trabalho dele, né? Se ele não vai trabalhar, se ele se opõe a realizar o trabalho dele, ou se ele causa qualquer tipo de problema, ele pode sim ser exonerado. É que você tem que você tem um processo administrativo, você tem toda uma formalidade
Mas o funcionário público ele não está acima da lei, né? Ele não está acima de tudo. Neste caso, inclusive, na própria Sanasa teve um caso desse tipo, que eu fui bem atacado na época, porque eu sentei numa reunião de diretoria e disse, não, esse cidadão tem que mandar embora. Não, mas ele é concursado, mas não interessa, ele está contra a administração, ele está contra, então, existem formas legais, mas existe um corporativismo, que você sabe, na administração pública, as pessoas vão, colocar o cara encostado no lugar e vai deixando lá. Eu sou contra, eu sou a favor de dar oportunidade para que todos os funcionários públicos possam trabalhar com dignidade, tenham reconhecimento, se assim o fizerem, e possam ser promovidos, inclusive, na sua carreira. Porém, aqueles que não se adequarem a essa, você dá oportunidade, dá tudo, e a pessoa não quer trabalhar, esse eu acho que tem que ser demitido. Aí você usou o termo demitido, a administração pública é exonerado, né? Exonerado bem do serviço público por não desempenhar suas funções de acordo com o que determina a lei. Não sei se eu fui claro aí, consegui elucidar bem. Eu vou pedir para o Nestor para ele dar uma entrada assim, na visão do motorista aplicativo. Tá difícil de te ouvir, Eli. Vou pegar aqui. Nestor, para a gente mudar para motorista de aplicativo, que eu compartilhei em vários grupos. Isso, vamos lá. Vamos seguir a... Essa parte de gestão pública, eu acho que foi bem esclarecida, gestão administrativa. Sim. Eu queria agradecer aí, então, a presença da Laura. Acredito que seja sua esposa, né, Rogério? Laura Parada? Laura Parada é minha filha. Sua filha, está com a gente Laura aqui. Parada é minha filha. Legal. Sérgio, meu amigo das antigas, obrigado pela presença aí. Marquinhos, Ademir, Ângela, Aldair, estão aqui conosco. Vamos lá, então, seguindo aqui agora para o que realmente nos interessa. Rogério, o que você conhece sobre a regulamentação municipal relativa aos aplicativos de mobilidade de Campinas? Olha, Nestor, eu confesso que eu não sou um grande entendedor desse assunto, né? Eu estudei um pouco a questão da mobilidade urbana de Campinas, principalmente no que se refere ao BRT, que foi uma obra aí que tem muitas controvérsias, e passei, obviamente, o olho, vamos dizer assim, estudei um pouco a questão dos motoristas de aplicativo, porque também é uma questão polêmica. Eu até como cidadão, né, vim acompanhando nos últimos tempos uma série de polêmicas, né? Vocês têm uma classe muito ativa, isso é muito importante, tem representatividade, lutam pelos seus direitos. Agora, eu vou te dizer um pouquinho do que eu entendo de administração, e aí eu faço um gancho, que eu acho que no caso de Campinas, há uma interferência maléfica, tá? A minha forma de ver, na atividade empresarial ligada ao transporte por aplicativos, né? Tem certos temas que são polêmicos. Quando a gente fala de pena de morte, ou a questão de casamento entre pessoas do mesmo sexo, ou usar ou não plaquinhas de identificação nos veículos, né? Por transporte aplicativo, são questões polêmicas, cada um pensa de uma forma, então tem certas questões que dividem, né? Mas a gente consegue conceituar. Eu sempre acreditei, Nestor, que a administração pública, o Estado, né, vamos dizer assim, lato sensu, na nossa linha de raciocínio, do nosso partido também, que é um partido de direita, um partido liberal, um partido que defende o capitalismo liberal, mas com uma pitada de desenvolvimentista, que a gente fala, que significa o quê? Valorizar também o trabalho. Então, não é simplesmente aquele capitalismo, vamos dizer assim, agressivo, né, com capitalismo que come, né, vamos dizer assim, canibalista, mas um capitalismo que respeita o trabalho como um valor importante de geração de riqueza. Nessa linha, eu acredito que Campinas, a administração de Campinas, deveria ter um posicionamento um pouco mais de parceiro, né, dos motoristas. Eu considero, se eu estiver errado, Nestor, você me corrige, até para ver se eu entendo bem do assunto, né? A gente tem o motorista de aplicativo, que eu entendo como sendo o verdadeiro empreendedor. Aí nós temos a empresa, que é a dona da plataforma, né, que é normalmente uma empresa grande ou empresas menores, que são os intermediários aí,
que provém a tecnologia para o serviço poder funcionar. E tem o Estado, né, com as suas leis federais e algumas leis da administração municipal, regulamentando tudo isso. Então, a minha visão, está errada essa visão ou não? Acho que o Nestor não viu. Vou entender que está correto. Eu posso responder por ele. Vê se meu áudio melhorou aí. Agora melhorou meu áudio? Melhorou muito, Eli, melhorou muito. Tirei o fone de ouvido, acho que deu uma melhorada. Eu vou responder por ele. Essa visão sua é correta, sim. Acho que nós estamos tendo correta, sim. Mas eu tenho uma visão. Antes do aplicativo, eu sempre faço esse questionamento do motorista de aplicativo. Antes do aplicativo, quanto você ganhava? Hoje você ganha 75%. Antes do aplicativo, você não ganhava nada. Hoje você usa o seu carro para tirar um lucro. Eu te falo porque eu fui um dos motoristas que fui para Brasília para lutar pela regulamentação. Porque a gente, sim, a gente não quer ser clandestino, a gente luta pela regulamentação para prestar um serviço de melhor qualidade. Mas quando eu digo que a administração tem que ser parceira, eu não quis dizer que sou contra a regulamentação, né? Agora, eu já te adianto, por exemplo, que eu sou contra uma regulamentação que impõe, por exemplo, diz que é uma infração punível pela INDEC, né, numa regulamentação municipal, o fato do motorista não ter carteira de habilitação. Isso já é previsto no Código de Trânsito, né? Ou uma série de infrações que foram tipificadas no decreto municipal, que você conhece melhor que eu, inclusive, que não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Então, a questão, por exemplo, tem que haver, na minha visão, tem que haver regulamentação na questão veicular, inspeção veicular? Lógico. A questão da plaquinha, né? Eu, particularmente, acho que as pessoas deveriam escolher usar ou não, não sei. Né? Eu antigamente sempre fui contra, mas acho que a intenção de quem pôs a plaquinha, a obrigação da plaquinha não foi ruim, era realmente de tentar ajudar a regulamentar de alguma forma. Mas, por exemplo, com relação, só para dar um exemplo, né? Eu não sou contra regulamentar. Eu acho que, por exemplo, a prefeitura, ela deve, sim, ajudar a regulamentar com relação à inspeção veicular, por exemplo, você está falando. Né? Existe uma regra, que vocês também conhecem melhor que eu, que você tem uma regra federal e uma regra municipal, e a regra do Uber, por exemplo, citei o Uber como uma das plataformas, com a idade máxima do carro. Né? O carro, você pode ter, chegou com 8 anos, não pode mais. Você pode ter um carro com 8 anos que está em melhor condição do que um carro com 2 anos de uso. Né? Porque o carro com 2 anos de uso, se não tiver manutenção nenhuma, e o carro com 8 com manutenção correta, certamente o carro com 8 anos vai estar melhor com o que de 2 anos. Então, isso não é parâmetro. Né? O Marcos Eduardo está fazendo um questionamento. Ó. Plaquinha foi identificar os motoristas para poder nos multarem. O que acontece? O que acontece aí em Campinas é uma coisa de louco, cara. É uma coisa que não acontece em lugar nenhum do país. Eles põem um imã. Mas tem muita coisa em Campinas que não acontece no país, vocês podem ter certeza. Põe uma placa desse tamanho na porta do motorista. E se o motorista vai e pega uma corrida de Campinas para Hortolândia, que é uma via rápida, que é mais de 100 quilômetros, ele perde a plaquinha na estrada, quando ele voltar para Campinas, ele é multado. Como funciona isso? É sem possibilidade. Então, quando eu falei, Eli, que a administração tinha que ser parceira, é exatamente isso. Quer dizer, uma das coisas que eu costumo dizer, que como gestor, quando você tem um problema, não adianta você ficar lá em cima lendo o livro ou imaginando como é que o problema ocorre. Você tem que conversar com quem realmente está vivendo o problema. Né? Isso em empresa a gente faz muito. Convenhamos que o Rogério Parada, eleito prefeito, ele vai ouvir os motoristas de aplicativo. Já estou ouvindo agora. Antes de já está aqui com a gente, né? Entendeu? Mas agora e já proponho, já de cara, ele, até por ouvir um pouquinho, eu acho que eu tenho muito que aprender. É o que eu falei para você. Eu não conheço o assunto, eu não domino o assunto, mas se você me der um tempo, eu fico bom. Mas, por exemplo, essa questão da inspeção veicular, né, que é um aspecto que muita gente fala, quer dizer, quem paga isso? Né? Vocês têm, certo, os motoristas que vivem do aplicativo, eu não sei como chamar de motoristas profissionais, não sei se é isso. Motoristas de aplicativo. Tá. E você tem os caras que fazem bico, eu mesmo conheço, né? Pessoa que trabalha, tem uma atividade regular numa empresa, é funcionário, tem
tem o seu rendimento e faz bico com a plataforma. É justo que os dois sejam tratados da mesma forma com relação à inspeção veicular? Eu acredito que não. Né? Agora, a prefeitura não pode, por exemplo, não poderia, por exemplo, numa parceria com os motoristas, forçar realmente e fiscalizar essa questão da inspeção, mas ela custear a inspeção para os motoristas profissionais, né? E para os não profissionais, por exemplo, não é justo, porque se ele já tem alguma atividade, e aí tem formas, né? Até fui questionado esses dias por alguém da classe de vocês, quer dizer, mas a prefeitura, como é que ela faz? Olha, é muito simples, a prefeitura pode dizer, olha, a prefeitura vai custear, sim, a inspeção. E quem quiser se arriscar, por exemplo, sendo um motorista de plataforma de bico, né, eventual, ir lá, receber a inspeção, mentir, dizer que não, eu sou profissional também, receber a inspeção veicular e depois, se for pego, por exemplo, né, se for provado ou se for investigado que ele exerce outra atividade, ele responder por fraude, né, por uso, no caso aí, por estelionato, uma série de coisas, porque o dinheiro é público, o dinheiro da prefeitura é público, essa pessoa pode inclusive, responder com penas de prisão, vamos dizer assim. Por que então, não está dizendo isso, que né? existe essa possibilidade jurídica. Lógico. É só se debater sobre o problema e tomar as atitudes. É ter vontade política, na verdade, Nestor, como sempre. Entendi. Aproveitando o gancho aí, hoje surgiu uma outra questão sobre uma outra dúvida, um questionamento sobre essa história da inspeção veicular. E eu quero fazer só um parênteses aqui para dar as boas-vindas para a pessoa mais ilustre aqui dessa live. O Lorenzo, meu filho, resolveu entrar aqui, me dá a honra de estar presente. Bem-vindo, Lorenzo. Xuxa, beijinho pro a minha filha tá pra rua aí também, não sei, então. Isso aí deixa a gente orgulhoso, né, Nestor? Com certeza. Depois eu vou passar aqui para o Marcos, aí botou um textão aí, a gente fala sobre isso, sobre o que ele está colocando aí. Mas hoje surgiu o seguinte questionamento, sobre motoristas que vêm de fora trabalhar em Campinas, assim como os de Campinas, eventualmente, que vão para São Paulo. Existe uma regulamentação em São Paulo que oficialmente não nos permite trabalhar em São Paulo, a não ser que nós tenhamos um cadastro em São Paulo, né? Não é proibido fazer o cadastro, mas você tem que comprovar residência, fazer um curso lá, um conduap, alguma coisa assim, que eventualmente também foi questionado hoje, foi colocado hoje, como uma coisa que os motoristas, ou determinados motoristas, apoiariam na regulamentação aqui em Campinas, para padronizar o serviço do motorista, porque todo mundo diz aí que tem muito, sei lá, o cara trabalha de camisa regata, chinelo, aquela coisa, né? Então, da mesma forma que haveria essa possibilidade dessa inspeção veicular ser cobrada apenas do motorista eventual, haveria alguma maneira de fazer isso para o motorista que não fosse cidadão de Campinas? Claro, óbvio, é muito simples. Aí o motorista que não é de Campinas. Oi, Eli, pode falar, Eli. Vou pegar o gancho antes de você responder, que aí você responde as duas perguntas. Essa semana, peguei uma viagem para Campinas, chegando lá, eu botei destino para São Paulo, retornando, e peguei umas 2, 3 corridas voltando. Como você iria me fiscalizar? Pode, agora sim. Olha, então a primeira pergunta, Nestor, claro que existe, né? Alguém que não tenha residência em Campinas, ou que não seja cadastrado em Campinas, isso aí também é questão da administração, perdão. Ter gente competente para conversar com o pessoal das plataformas, né? Eu acho que toda a informação está nas plataformas. Eu sou uma pessoa de tecnologia, quer dizer, basta a prefeitura resolver, ter gente capacitada, né? E vontade política, de sentar com as plataformas e a prefeitura, assim, ir lá e resolver os problemas e deixar o mínimo de problema possível para o motorista resolver, porque ele é o empreendedor. Essa pergunta do Eli... Deixa eu só, essa pergunta do Eli em relação à fiscalização, aqui em Campinas, por exemplo, a Uber não manda corrida para quem tem carro com mais de 8 anos, por causa da regulamentação daqui. A Uber aceita carro de mais de 10, né, até 10, mas eles não mandam corrida para o carro que tem mais de 8 anos. Da mesma forma, poderia não mandar corrida para o cara que não está regulamentado junto à INDEC. Sim. Né? Essa integração de plataforma aí é possível.
Mas Eli, vou responder a tua pergunta com uma coisa conceitual, que vai valer para responder e orientar muitas outras perguntas. Eu sou da linha de que a administração não tem, você falou, como é que você vai me fiscalizar? Eu acho que a administração, ela tem que ajudar o empreendedor a trabalhar e gerar riqueza. Óbvio, tem que ser regulamentado, mas eu acho que fiscalização demais, né, também não é bom, porque se fosse bom fiscalizar demais, os 110, 120 milhões de reais das multas da INDEC, né, teriam sido usadas, por exemplo, para a educação no trânsito, que você sabe que 1.200.000 reais foi usado, praticamente 1%, e o resto foi usado para manter a própria máquina de fiscalização. Então, eu sou anti... eu prefiro que o Estado deixe a iniciativa privada trabalhar, entendeu? E ele haja como um parceiro para minimizar riscos. Quer dizer, o empreendedor tem que correr riscos, faz parte, mas o Estado tem que diminuir o máximo possível os riscos, dando estabilidade, explicando exatamente o que ele quer, o que ele não quer, aonde ele quer chegar, né? Porque eu tenho certeza que a classe, se souber exatamente o que é que a prefeitura deseja, o que é bom para a cidade, a própria classe dos motoristas vai querer ajudar e vai querer, vamos dizer assim, contribuir, né, com uma política pública que signifique bem-estar para todo mundo, inclusive para as famílias dos próprios motoristas. Rogério Parada, eu estou nos aplicativos desde 2016, desde a época que o Estado não interferia no trabalho do motorista de aplicativo. E sim, naquela época, o motorista de aplicativo ele ganhava dinheiro. Hoje, o motorista de aplicativo ele trabalha, na maior parte do tempo, para pagar multas. Multas numa rodoviária, que não pode pegar um passageiro, multa no aeroporto, que não pode pegar um passageiro. Aí vem me falar, um carro 2020 tem que ter vistoria? Não tem que ter vistoria um carro 2020. O carro 2020 está zero. Sim, agora o carro de 4 anos deveria ter vistoria. Mas um agora carro também... novo... Mas, Eli, você como bom motorista que é, né, experiente, você se oporia, por exemplo, que o seu carro 2020 fizesse uma vistoria em 2020, se essa vistoria fosse custeada pela prefeitura? Apenas você perderia lá um tempo? Não, perderia com toda certeza. Sou totalmente a favor. Então, mas aqui tem outro detalhe aqui também, Eli, outro detalhe, Eli. O carro 2018, vamos falar assim, muitas vezes está em pior estado do que um carro 2010. Então, eu também acho que a idade do carro não deveria ser um limite, mas sim o estado do carro. É tipo, eu estou falando de 2020, que é o carro do ano. É tipo, o carro do ano eu acho que não deveria ter vistoria. Mas, porque aqui em São Paulo, eu te falo, eu gastei de vistoria nesses últimos 3 anos aí, eu fiz uma vistoria de 230, aí depois peguei outro carro, fiz mais outra vistoria de 250, e fiz mais outra vistoria de R$160, e a última que eu fiz foi desse carro que eu estou, é R$145. Aí eu falo, é um absurdo isso, Eli. É um absurdo, porque, na verdade, a política pública que você está vivendo aí é para arrecadar, é arrecadatória. É o que a gente vive aqui em Campinas. Né? Os radares e toda a fiscalização ela é colocada não para evitar acidente ou para educar o motorista, mas para arrecadar. Eu sou um bom motorista, olha, eu sou piloto de avião, piloto de helicóptero e motorista há muitos anos. Eu sou um cara que sigo as regras. É impossível você passar um ano em Campinas sem receber uma multa. É ou não é verdade, Nestor? É difícil mesmo. É impossível. É impossível. Porque é o que você falou. Se você não for multado pela velocidade, que a velocidade é a primeira coisa que a gente olha sempre, né? Apesar de que se trocam os radares, né? Para tentar pôr escondido. Enfim, mas aí você passa a ser multado porque você olhou para o celular, entendeu? Ou por qualquer coisa. Ou tinham câmeras agora colocadas em alguns semáforos em Campinas, não sei nem se foi à frente isso, mas tinham 2 ou 3 cruzamentos que as câmeras ficavam para dentro do carro para ver se o cidadão, na hora que para o carro, se ele olha no celular ou se ele toca no celular. Quer dizer, é necessário chegar a esse requinte, né, de crueldade. Que risco que esse cara está oferecendo para a população, né? Então, o problema é esse. Né? Eu vejo o problema... Seguindo aqui, então, um comentário do Marcos. Não basta só ouvir, meu amigo Parada, tem que estar do nosso lado. Precisamos ser ouvidos e também queremos que tenha regulamentações para ajudar os motoristas de verdade, não apenas os que fazem por fazer.
e aí ele termina assim: grava meu nome, Rogério Parado. Quando você estiver na prefeitura, vou bater na sua porta para você me ouvir como motorista de aplicativo. Eu Ele também termina aqui. Vamos lá, ó, Marcos, Eli e Nestor. Vocês provavelmente entrarão na prefeitura pelas mãos do Nestor, que será então vereador à época, né? E que é um pré-candidato hoje à vereança. Mas tem as portas abertas, sim. E quem conhece a minha história, se vocês forem pesquisar, inclusive, Eduardo, aconselho você a me procurar nas redes sociais. Tem muita coisa que eu filmei desde há muitos anos. Busca a minha vida, revira a minha vida. Você vai ver que eu sou uma pessoa que costuma resolver os problemas lá na base, né? Eu trabalhei com telecom muito tempo, trabalho até hoje em empresa de telecom, e um funcionário que vai instalar um rádio no meio do mato, ele não me enrola, porque eu já instalei e continuo instalando até hoje. Eu sei os problemas. E eu gosto de ouvir, não só o gestor, mas aquele que está lá na ponta. Vou guardar seu nome, te espero lá. Se Deus nos abençoar com a possibilidade de melhorar Campinas, eu te espero lá. Eli, é o Marquinhos da Lava Jato. Aí em São Paulo, nós temos um pré-candidato a prefeito aí, que é o Levi Fidelix, é presidente do nosso partido, tá? É aquela figura do aerotrem, você já deve ter visto, é uma figura caricata. Eu mesmo, antes de conhecê-lo pessoalmente, achava ele como que um personagem, mas ele é uma pessoa extremamente inteligente. Essa questão de mobilidade ele conhece muito bem, e tenha certeza, quando vocês falaram do motorista de Campinas e o motorista de São Paulo, se Deus quiser, eu sentarei com o presidente Levi Fidelix, quando ele prefeito de São Paulo e eu de Campinas, nós vamos abrir esse troço para vocês de tal forma que vocês possam trabalhar à vontade, sem ficar se preocupando em ser multado, viu? O Jonas Donizete botou Fernandes para correr aí em Campinas da prefeitura, botou dizem as más línguas que o Jonas Donizete nunca teve intenção de facilitar a vida de vocês, porque ele poderia ter interesses aí que isso não acontecesse, né? Isso dizem as más línguas. Mas, na prática, eu acompanhei a postura do secretário Barreiro também com vocês aí todo esse tempo. Nunca foi no sentido de facilitar a vida ou ajudar vocês a resolver os problemas. E, nesse aspecto, vocês podem ter certeza que, mudando a administração, vocês terão espaço, sim, porque a questão do aplicativo, gente, até você falou, Eli, eu ganhava mais dinheiro lá atrás. No sistema capitalista que a gente vive, toda vez que você cria uma inovação, e o transporte por aplicativo é uma inovação, no começo da inovação, as pessoas ganham mais. Quem inventou a coisa nova gerou uma riqueza e ganha mais. Depois é natural que os ganhos diminuam, porque mais pessoas vão entrando, você tem mais gente concorrendo, né? Na verdade, o ganho do motorista ele caiu pelo aumento de número de motoristas. Isso. Basicamente, a administração tem que estar, o Estado tem que estar próximo para ajudar na regulamentação e no desenvolvimento. A coisa, obviamente, sempre vai ter um decréscimo no ganho. Mas não pode chegar no ponto que a gente está chegando hoje, que o motorista vai pagar para ser aplicativo. Aí está errado, né? Então, tudo aumentou, tudo subiu, o SMS aumentou, o SMS subiu, e a gente está com tarifa de aplicativo de 2014, 2015. Quando aqui em Campinas diminuiu a tarifa. Aqui em Campinas diminuiu, em São Paulo não, mas aqui diminuiu. Eu tive em Brasília a semana toda passada, voltei agora no domingo, e eu uso o transporte aplicativo quando eu não estou em Campinas, eu tenho carro em Campinas, e eventualmente em Campinas, quando eu vou beber, eu também uso o transporte. Mas, enfim, o gasto que a gente teve em Brasília foi muito menor do que se eu alugasse um carro, ou se eu, porventura, tivesse pego um táxi, ou, enfim, eu gastei, foi bom para mim, porém, eu observo que o gasto em Campinas, quando eu uso Uber, é realmente muito mais baixo. Eu tinha essa sensação, é uma coisa que eu não sabia, eu até ia perguntar para vocês, existe essa diferenciação de tarifa de cidade para cidade, e em Campinas especificamente, a gente nota, porque a mesada que a gente dá para os filhos é curta, e eles usam Uber bastante e sobra ainda, entendeu? Então, Campinas, realmente... Vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo aqui. De Campinas para São Paulo, R$120, 150. De São Paulo para Campinas, 200, 220.
Um exemplo aí. Já deu para se sentir. É assim, na verdade é assim, a tarifa por quilômetro em Campinas, em São Paulo é 1,40, cobrado do passageiro, né? E aqui em Campinas é 1,10. Então são 30 centavos aí de diferença. E por que é assim, Nestor? A gente... Não, na verdade, quando... Não, isso é coisa do aplicativo mesmo. Lá atrás, uns 2, 3 anos atrás, a Uber quis derrubar a tarifa em todas as cidades, mas São Paulo os motoristas se uniram e pararam. E lá eles não conseguiram fazer. Aqui, ninguém fez nada. Os motoristas não têm uma união, não fizeram isso. Mas uma explicação plausível, Nestor, que eu recebi da Uber há um tempo atrás, quando eu fui lá questionar, e a gente estava de frente com eles, aí eles falaram que é a questão do custo de vida. Diz que o custo de vida... mas aqui aqui é mais alto até do que São Paulo. Isso aí não... Mas aí a Prefeitura de Campinas pode ir junto com vocês nos aplicativos para explicar que esse argumento, por exemplo, é completamente sem fundamento. Porque o custo de vida, onde eles pegaram essa informação, por exemplo, né? Pois é, isso aí não existe. Seguindo aqui, então, Marquinhos fez mais uma observação. Eu já estava junto com o nosso amigo e companheiro Nestor. Obrigado, Marquinhos. Agora o Rogério já ganhou meu voto também. Vocês dois vão melhorar Campinas. Obrigado, Marcos. Tamo junto. Bom, queria agradecer aqui ao Moscatelli, a presença do Moscatelli, da Bia, do Valdir, do Júnior. E seguindo aqui, então, Rogério, uma questão que às vezes a gente conversa muito entre os motoristas é sobre a possibilidade de liberação dos corredores de ônibus para motoristas de aplicativo. Isso é possível? Olha, se nós temos corredores, eu vou falar do BRT. Eu gosto de usar o BRT como exemplo. O corredor do BRT, ele foi tão bem projetado que os ônibus normais, né, que não são BRT, as estações foram feitas, os ônibus normais não podem parar. Quer dizer, eu nunca entendi por que não usar o próprio corredor do BRT para que os ônibus regionais, né, os ônibus dos setores pudessem usar. Não entendi isso. Em qualquer lugar do mundo que você anda, motorista de aplicativo, táxi, usa o corredor. Eu acho que não entendo por que não poderia em Campinas. Claro que isso depende do estudo, né, com respeito à questão da mobilidade, mas eu acredito que não há problema nenhum. Se o problema for uma restrição política ou alguma restrição regulamentar, né, jurídica, vamos atacar isso, vamos refazer essa lei, vamos estudar isso. Eu não vejo problema, não acredito que não há... Por que não poderia? Eu li ontem, por exemplo, que a nova redação aí do Código de Trânsito que foi aprovada pelo Senado, né, agora ainda vai voltar para a Câmara de novo, depois vai para a sanção do presidente, prevê corredor para moto entre os carros. Não sei se vocês viram isso daí. Agora, a partir da sanção dessa nova lei, aí do novo código, as motos vão poder andar no meio das faixas ali, né? E da seguinte forma, vamos supor que você tem lá, sei lá, 2 faixas de carro. Então, a moto pode andar no meio, certo? Entre as duas. Se você tem 3 faixas, então você tem 2 meios, correto? Dois corredores, né? Aí as motos só podem andar no corredor da esquerda. E está prevendo também... É o que já acontece na prática, né? Se for pensar... na prática eles andam em todo lugar, né? Na prática eles andam em todo lugar. Mas mais no da esquerda. Então seria assim. Então está prevendo também uma espécie de um bolsão, como tem a faixa de pedestre ali no semáforo, anterior à faixa do pedestre, que inclusive já tem isso em São Paulo, seria uma faixa para os motoqueiros pararem, para motociclistas pararem. Então o cara vem ali no corredor e ele tem uma faixa anterior, no caso, né, a faixa de pedestre, para eles se aglomerarem ali, estacionarem ali e saírem na frente dos carros. Então, agora, o uso da faixa de ônibus, isso aí, eu queria entender isso no âmbito da administração municipal. Isso aí é uma coisa para o transporte público municipal, ou a prefeitura pode regulamentar, porque os motoristas de táxi, por exemplo, usam, mas esse é um serviço municipalizado, correto? O motorista de aplicativo, que ele é particular, empreendedor, ele não tem nada a ver com a prefeitura. Existe alguma previsão no código que permita que ele use isso aí também? Eu não conheço o código a fundo. O que eu posso te adiantar é que a competência, né, existem regras de trânsito, que é de competência federal, mas a competência da utilização das vias públicas e da gestão, né, sobre essas vias é municipal. Então, eu não vejo nenhum tipo de restrição que não seja provavelmente política
tá? Ou técnica, pode haver algum tipo de restrição, um estudo técnico que diz, olha, X mil carros andando não vai dar, etc. Mas isso também é passível de se refazer, reformular. Eu não vejo nenhum problema com relação à questão jurídica, né, que você está falando aí, de se estudar a possibilidade. Eu acho que se a prefeitura disser que pode, porque quem acaba estabelecendo os corredores preferenciais ou exclusivos para os ônibus, por exemplo, é a prefeitura. Isso é de regulamentação municipal, na minha forma de entender. Não vejo por que não, se fizer um estudo, não vejo por que não fazer isso, Nestor. Eu acredito que é possível. Tá? Bom, nós estamos chegando aqui na nossa hora, né? 1 hora de conversa, passou rapidinho aqui, o negócio foi bastante... Foi gostoso. Entraram aqui depois também o Júnior Santos Lift. O Júnior postou aqui um comentário. Fui motorista de aplicativo no ano de 2019, mas ficou tão sucateado que desisti. Então é muito importante ter um prefeito que valorize essa categoria, que é muito importante para a cidade. Realmente, a gente presta um serviço, digamos assim, de utilidade pública. Essencial. Né? Eu queria aqui, então, eu vou fazer uma última pergunta, depois eu passo para Eli, e aí a gente finaliza. Como é que você vê a possibilidade da troca, ou de uma parte da frota pública, por transporte por aplicativo? Porque a gente hoje sabe, por exemplo, que a Câmara, e acredito que alguns órgãos da Prefeitura lá também usem carro alugado para os seus, digamos assim, funcionários, né? Os vereadores todos têm o seu carro, cota de combustível, aquela coisa toda. E eu andei fazendo uma pesquisa aí, eu descobri que a Câmara gasta ou paga por um carro alugado praticamente o dobro do que o motorista de aplicativo paga, e ainda esse aluguel não contempla toda a manutenção do carro. Ou seja, a Câmara paga mais caro do que a gente paga e ainda tem que pagar a manutenção. Se você for na Localiza hoje, você vai pagar menos do que a Câmara paga pelos seus carros alugados. Você vê a possibilidade de, numa gestão sua, ser instalado um aplicativo para que os funcionários da Prefeitura e da Câmara usem aplicativo em vez de carro público? Claro, Nestor. A questão da Câmara, especificamente, eu não posso te afirmar, porque eu não sei até onde o Executivo pode, né, impor à Câmara algum tipo de solução nesse sentido. Tá? Então, se o Executivo realmente tiver condição de impor, eu acho que a própria nova Câmara que vai se instaurar, nós pretendemos que a eleitor de Campinas renove a Câmara em sua grande maioria, que está lá, inclusive. Eu tenho certeza que a nova Câmara vai ir no mesmo sentido, economizar, fazer, vamos dizer assim, uma otimização de gastos, reduzir gastos, ter mais parcimônia com o dinheiro público. Então, acredito que não teria problema. Mas na administração, no Executivo, na administração municipal do Executivo, não tenha dúvida que certamente hoje, isso também sempre é sabido, né? As empresas que locam carros e que põem carros para a prefeitura fazem parte também já de um mecanismo vicioso, né? Então, eu tenho certeza que, dentro do plano que nós temos para redução de gastos e diminuição da administração, vai passar, sim, pelo estudo da possibilidade de devolver esses carros alugados e utilizar serviço por aplicativo, como já foi inclusive feito em várias outras cidades do Brasil. É uma tendência. Com enorme sucesso. Isso, com enorme sucesso. Eu acho sim possível. Com relação só à Câmara, ao carro do vereador, eu não sei até que ponto o prefeito pode, eventualmente, dar o pitaco, entendeu? Entendi. Enfim, a minha linha é Bom, totalmente terminando a favor. aqui, o Marquinhos, mais uma vez, colocou uma sugestão interessante aqui, que eu não tinha pensado, que talvez liberar o transporte de aplicativo para embarcar e desembarcar passageiros usando as faixas de ônibus. Então, por exemplo, igual na Glicério. Seria não multar. Seria simplesmente não multar o motorista. Exatamente. O Eduardo vai ter que ir à prefeitura mesmo com você, viu, Nestor? Ele tem Marcos Eduardo. Marcos Eduardo. Essa ideia foi boa mesmo. Muito bom. Essa foi a nossa... Eli, sua vez aí. Muito bom. Essa foi a nossa primeira live, motorista na política, na coordenação do Nestor, com a presença do candidato a prefeito Rogério Parada, se disponibilizou a ouvir os motoristas de aplicativo. Dessa forma,
Dessa forma, ele já ganha o nosso respeito. Espero que os outros pré-candidatos também se predisponham a estar aqui com a gente para poder debater e ouvir. O Rogério Parada, eu quero agradecer a ele, quero dar a palavra para ele para o encerramento final. E já agradeço a todos. A gente teve mais de 500 pessoas acompanhando e, graças a Deus, a nossa live a cada dia vai crescendo. E você pode acompanhar essa live que vai ficar em todos os grupos, tanto no canal do Utopia Drive como no canal do Bebop. Perfeito, Eli. Eu queria agradecer de novo a você. Foi um prazer imenso conhecê-lo. Nestor já tive a possibilidade de conhecer pessoalmente, mas foi um prazer grande conhecer você. Agradeço o espaço, é importantíssimo para a gente. No meu caso, especificamente, que sou pouco conhecido, ter um espaço desse tipo para poder expor minhas ideias. Estou à disposição, viu, Eli? Quando quiser, sempre. Espero que os outros pré-candidatos também venham à sua live para poder expor suas ideias. E te convido aí, Eli, mais à frente, dar um pulo aqui em Campinas também, para que a gente possa se conhecer pessoalmente, ou quando for a São Paulo também, se for o caso, quero te conhecer, para que a gente possa aprofundar esse debate e construir alguma coisa diferente aí no futuro. Com relação a Campinas, só para fechar, como você disse, é importante, muito importante, deixar claro que até hoje me foi questionado, eu acabei me tornando o último e único representante da direita entre os pré-candidatos, por conta o Tenente Santini acabou saindo do pleito. Eu tive em Brasília, tive o reforço, o apoio do General Mourão, do pessoal lá de Brasília todo, e dizer para você que o que a gente quer realmente é acabar com a corrupção aqui em Campinas, diminuir a administração, de fato, cortar gastos e reduzir a administração, fazer com que ela seja eficiente e valorizar e fortalecer algumas coisas relacionadas aos valores conservadores da direita. Mas é importante, e deixo aqui, fiquei feliz porque eu conheci um pouco mais, eu tinha uma visão do serviço de transporte por aplicativo, conheci um pouco mais e fiquei realmente muito interessado pelo assunto. Espero que a gente tenha a oportunidade de aprofundar tudo isso. Muito obrigado. Teremos com certeza, porque nós vamos... Bom, não vamos falar agora sobre esse assunto lá na frente, né? Mas, enfim, as portas estarão abertas para todos os lados aí. E quem sabe um pouco mais para frente, um pouco antes da eleição propriamente dita, você possa voltar para conversar com a gente mais uma vez e recolocar aí. É isso aí. Chegou aqui a minha... Vem cá, estava até agora há pouco aqui. Veio, mas foi. Olha lá, escondidinha. Oi. Bom, pessoal, olha lá, Alice, ela não ouve, né? Essa aqui é a caçulinha. Bem, muito obrigado a todos aí, a presença de todo mundo, Rogério, Eli, boa noite e até a próxima terça-feira, então. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Alice.